I never made it, but I know what it takes. Olá, turmas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, no nosso momento Hora do Descritor, nós vamos trabalhar o descritor 13. É uma forma de a gente revisar, um descritor que eu percebi que alguns de vocês ainda têm dificuldade, outros sei que já está bem consolidado, mas uma forma de a gente conseguir que todos aprendam. A gente, no momento descritor, vai trabalhar o descritor 13, que é identificar várias formas de representação de um mesmo número decimal. No caso, nós vamos representar na forma decimal alguns números fracionários. Números esses que têm no seu denominador 10, 100 e 1000, ou seja, décimos, centésimos e milésimos. Então fiquem bastante atentos aos exemplos que eu vou estar resolvendo para em seguida vocês realizarem a atividade que será proposta. Muita atenção! Vamos resolver alguns exemplos a fim de revisar como devemos representar essa fração na sua forma decimal. Percebam que a gente vai trabalhar com frações décimos, centésimos e milésimos. Essa regrinha que eu vou estar revisando com vocês, ela serve apenas para esses valores, tá bom? Quando a gente tem aqui um valor diferente, a gente sempre vai dividir o numerador pelo denominador. Se você dividir aqui, também vai dar o resultado que eu vou estar mostrando para vocês. Porém, dessa forma que eu vou estar revisando, a gente consegue fazer mais rápido do que fazendo todo aquele processo de divisão, tá bom? Então vamos relembrar aqui. Eu tenho a fração 1 décimo, 7 décimos, 15 décimos, 2 centésimos, 38 centésimos, 5 milésimos e 75 milésimos. Então, o descritor 13, ele diz justamente para a gente identificar diferentes formas de representação de um mesmo número racional. No caso aqui, fração, e aí eu vou encontrar o número decimal, que também é um número racional, tá? Então, como é que eu faço aqui? 1 décimo. Vocês vão recordar agora que a gente vai considerar o quê? Primeiro, a gente vai sempre repetir o numerador, tá? Sempre repetimos o numerador. No caso, quem é o numerador? O 1. Repetir o 1. E em seguida, eu vou olhar quantos zeros eu tenho aqui. Observem que eu tenho um zero. 10 décimo, eu tenho um zero. Ou seja, eu vou deixar um número após a vírgula. Eu já tenho 1. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Professor, aí fica vírgula 1? Não, a gente acrescenta um zero, lembram? Então, aqui vai ficar 0,1. 1 décimo na forma fracionária e 1 décimo na forma decimal. Viram só como é simples? Você repete o numerador, conta quantos zeros você tem. Se tem um zero, uma casa, ou seja, um valor após a vírgula. Um algarismo, perdão. Um algarismo após a vírgula. Então, já tinha um, coloquei a vírgula. Só tem um zero, um número depois da vírgula. 0,1. Mesma situação aqui, 7 décimos. Quem é o numerador? O 7. 7, repetir. O próximo passo qual é? Contar o zero. Só tem um zero. Então, só vai ter um algarismo depois da vírgula. Eu já tenho 7. Completo com quem? Com 0. Olha só. 0,7. 7 décimos. 7 décimos na forma decimal. Recordaram? Estão conseguindo lembrar de tudo que a gente já viu? Ótimo! Agora a gente tem 15 décimos. Repetimos o número. Lembra que eu disse da regrinha? Primeiro passo, repetir o numerador. 15. Repetiu 15. Só para destacar aqui, ficar melhor de vocês verem. Repetiu 15. 10. Tem um zero. Uma casa após a vírgula. E agora, professor, aqui tem 2. Como é que eu faço? Respeita a regrinha. 1 zero, apenas um número depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, Não tem só um algarismo agora depois da vírgula? Então, conseguimos concordar com a nossa regrinha. Precisa acrescentar zero? Não, porque já tem um número aqui. Ou seja, 15 décimos é 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Compreenderam? Muito bem. Quando se trata de 2 centésimos, olha só,
mesma regrinha. Repete o algarismo que está aqui, que é o 2. E eu vou contar os zeros. Professor, tem 2 zeros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar, olha só, 2 números depois da vírgula. Professor, mas só tem um número. Como é que eu faço? Lembra que a gente acrescentou aqui? 0. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui. Estão vendo? Agora sim eu posso colocar a vírgula. Porque, ó, 2 zeros, eu tenho 2 números depois da vírgula. Viram como é importante aqui a quantidade de zeros? Se eu tenho 2 zeros, 2 casinhas após a vírgula. Se eu tenho um zero, uma casinha após a vírgula. Professor, e fica vírgula 02? Não, você acrescenta um zero também para ficar 0,02. 2 centésimos na forma fracionária, 2 centésimos na forma decimal. Nosso descritor, identificar diferentes representações para o mesmo número. Isso aqui é o mesmo número, só estão escritos de forma diferente, tá bom? 38 centésimos. Repetimos o numerador. 38. Contamos os zeros. Opa, são 2 zeros. Eu vou ter 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Olha, esse aqui como está fácil. Já tem 2 números. Eu acrescento a vírgula. Ó, já tenho 2 números depois da vírgula. Fica vírgula 38? Não. Acrescento 0. 0,38. Ok? 5 milésimos. Mesmo processo. Repete o numerador. Repetimos. E vamos contar o zero. 1, 2, 3 zeros. Ou seja, vão ter 3 casas após a vírgula. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para ter mais espaço. Eu vou riscar aqui. Ó, vou colocar o 5. Repetir o 5. E vou ter 3 casas após a vírgula. Professor, mas eu só tenho um número aqui. Como é que vai ficar 3? Acrescenta 0. Ficou 2 casas. 1, 2, 3. Agora sim eu posso colocar a vírgula. Olha só. 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula, porque eu tenho 3 zeros aqui embaixo. 5, ó. Aí, professor, fica vírgula 005? Não, acrescenta o 0. Olha só como é que ficou. 5 milésimos na forma fracionária. 5 milésimos na forma decimal. Compreendido? Vamos à próxima. Novamente, 75 milésimos. Repete o numerador. 75. Ok? Vamos contar os zeros. 1, 2, 3. Então, vai ter 3 casas após a vírgula. Só tem 2, eu acrescento um 0. Lembrando, ó, que o 0 eu vou acrescentar a minha esquerda, não é a direita, tá? Porque, ó, eu vou contabilizar nesse sentido, tá? Sempre nesse sentido. Então, 1, 2, 3, coloca a vírgula. Agora, ó, não tem 3 zeros? Tenho 1, 2, 3, 3 casas decimais após a vírgula. E acrescento um 0. Compreendido? Espero que tenham compreendido. A gente agora vai lá para o nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa fazer alguns exercícios para a gente verificar se conseguimos de fato revisar e compreender o conteúdo apresentado. Ao finalizar, faça aquele registro fotográfico, me envie no PV e aguardem a correção. Grande abraço a todos.